Bem. Alô, amigos. Eu sou José Inácio Werneck. Hoje é o dia 16 de agosto Agosto. de 2024. Eu estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, e em minha companhia, bem longe, mas na minha companhia, de qualquer maneira, eu tenho Carlos Eduardo Novaes, em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Novaes que acaba de voltar de uma incursão à Bahia. Eu acho que a gente podia começar a nossa conversa com um relato do que você foi fazer naquela terra que você conheceu tão bem no passado. Pois é, rapaz. O que acontece é o seguinte, é um fato extraordinário. Eu fui uma das poucas pessoas que deu carona no meu velho Gordini, na época em que eu trabalhava no gabinete do governador da Bahia, Lomanto Júnior, e que era frequentado pela irmã Dulce, hoje santa, Santa Dulce dos pobres. Pois é. E nós nos conhecemos lá, e eu dei carona para ela, para o convento dela, lá em Roma, um bairro de Salvador, e me orgulho muito disso. Então, quando ela foi santificada pelo Papa Francisco, e se escolheu-se o dia dela, qual seria o dia dela, aí apareceu 13 de agosto. 13 de agosto é o meu aniversário. Coisa. Então, eu fiquei junto com ela. Eu não pude deixar Então, quando eu soube desse fato, eu fui a Salvador no dia 13 de agosto comemorar o meu aniversário junto com ela. E fui Certo. o ano passado, fui o ano retrasado e fui esse ano. Voltei de lá anteontem. Foi fantástica aquela romaria toda em torno da Santa Dulce. Era uma figura fantástica em Salvador. É. E a minha ida lá se prende a isso. Aproveitei e almocei um grande almoço, muito simpático e agradável, com meus colegas de turma, porque, como você sabe, eu me formei pela Universidade Federal da Bahia Eu de sei. Direito. Me É. formei em Salvador. Mas eu não vou ocupar todo o programa falando da minha ida a Salvador e da minha querida irmãzinha, irmã Dulce. Fala Mas você aí. eu quero dizer uma coisa. A minha mãe se chamava Dulce e também Eu foi sei, bonita. eu sei, a sua mãe é a mãe do Sérgio Porto, do Stanilau Ponte Preta. Eram Também as é únicas mães que exatamente, eu ele conheci. falava. Isso, isso. Ele falava muito nela. Muito bem. Ô, Novaes, hoje nós estamos no dia 16 de agosto de 2024. Eu quero dizer o seguinte: os jornais de exatamente 50 anos atrás, no dia 16 de agosto de 1974, traziam a seguinte: Manchete. o Brasil, ontem, era a notícia que saiu no dia 16 de agosto de 1974. O Brasil, ontem, reconheceu o governo da China continental, a chamada China comunista de Mao Tse-tung, e rompeu relações com aquela ficção que se chamava Formosa, ou, Taiwan. como se diz hoje, Taiwan. Aliás, esse nome é muito interessante, porque o nome Formosa foi dado pelos portugueses. Os portugueses foram os primeiros europeus na Ásia, na China, no Japão, na Verdade. Índia. E, além de Formosa, hoje Taiwan, tem uma outra ilha, aliás, é um conjunto, um pequeno arquipélago, a Ilha dos Pescadores, também o nome da língua lusitana, para você ver como foi marcante a presença dos portugueses em Formosa. E você, eu sei, esteve naqueles primórdios. Aliás, antes de passar a você, eu quero dizer o seguinte: eu conheci o homem que talvez tenha sido o maior responsável pelo estabelecimento das relações diplomáticas e comerciais do Brasil com a China comunista. Foi o Giolite Coutinho, que era um Presidente empresário, da América. um empresário que eu conheci muito bem, que foi presidente do América. Ele era um torcedor, grande Ah, torcedor do do América, América do Rio. É bom que América, do América do Rio de Janeiro, isso. exatamente, e foi também presidente da época que era a CBD da época, né? Ele foi, inclusive, o homem responsável por levar o Tele Santana para a seleção brasileira. Eu acho que uma coisa muito triste no futebol brasileiro é que o Tele Santana, um grande técnico e uma grande figura humana, não conseguiu ser campeão do mundo com a seleção brasileira, embora tenha montado um time fantástico, sobretudo na Copa de 1982, mas anos depois ele veio a ser campeão do mundo com o São Paulo Futebol Clube.
É Mas, verdade. mas eu sei que você esteve na China algum tempo depois, pouco tempo depois, e na época em que todo mundo na China andava de bicicleta, hoje todo mundo anda a China é a maior produtora do mundo de carros elétricos. Eu acho que você tem muita coisa a contar sobre essa experiência que você teve. Eu até escrevi um longo texto que eu coloquei no Facebook e que eu não consegui espalhar sobre as minhas duas idas à China. Eu tive lá pouco depois do Brasil reatar as relações diplomáticas com a China, isso em 1975, e voltei em 2017. E Quer dizer, encontrei um você outro esteve país. lá um ano depois do Brasil Foi reconhecer a China comunista. 3 anos depois do Nixon reconhecer lá a China, É, aquele jogo de ping-pong exato. é, é, O Mao Tse-tung, o tradicional. Zhou Enlai, exato. E Helmut naquela época, Kissinger. É, naquela época, o Mao Tse-tung estava vivo. Eu é. passei na porta da casa do Mao Tse-tung, que era uma casinha, que eu até escrevi no meu texto. Eu digo, eu não sei como uma figura desse tamanho, do ponto de vista histórico e físico, pode morar numa casa desse tamanho. Modesta. Morreu no ano seguinte. Ele É, morreu no ano seguinte. E é. a China era um ponto fora da curva, mas era um país rural, era um país que não, sabe, não fazia, era um figurante no cenário do planeta, Embora naquela época fosse a nação do mundo com a maior população, hoje perde apenas para a Índia. E o isso, Brasil, até então, o que era um verdadeiro absurdo, ignorava aquela imensa população de é quase 1 verdade, milhão é de verdade. habitantes, né? Pois é, e você falou com toda razão, você só via bicicleta por ali. É. Você via um ou outro carro velho. E a uma determinada hora da manhã, quer dizer, e as pessoas todas viviam fardadas, ou com um uniforme azul, ou com um uniforme verde, que era o uniforme verde, era do Exército Vermelho. E só as crianças, curiosamente, as crianças andavam com roupas muito coloridas. E uma coisa que me chamou a atenção, e que eu escrevi no texto, é que quando nós fomos visitar algumas fábricas e escolas em 1975, nós entramos num jardim da infância em que as crianças brincavam assim no chão com bolas e com cubos e com ursos, quase que do tamanho delas. E eu fiquei impressionado com aquilo e fui perguntar para a guia, que perguntou lá para a diretora da escola, a razão daquilo. E a diretora da escola informou que era para as pessoas aprenderem a ter uma ação coletiva. Porque se fizer uma bola pequenininha, o garoto vai pegar aquela bola e vai brincar sozinho com ela. Como a gente brinca hoje em dia sozinho com os nossos celulares. É. Eu, depois disso, agora há pouco tempo, que eu estava escrevendo a matéria, eu entrei num vagão do metrô no Rio de Janeiro e todas as pessoas estavam com o seu brinquedinho ali, com o nariz enfiado no seu brinquedinho. Como aqui nos Estados Unidos também, né? Pois é, mas é um negócio impressionante, porque já naquela época eles estimulavam esse comportamento coletivo das crianças. Para brincar, tinha que brincar 3 ou 4 com uma bola, porque a bola era enorme, o cubo era enorme, o dado era enorme, o urso era enorme. Então, não se podia, uma criança só não podia brincar com aquilo. E aquilo foi um negócio que me impressionou muito na época também. O que me impressionou também é que os chineses, nós íamos lá para esses encontros com as autoridades chinesas, e nas fábricas apareciam aqueles velhinhos com aquelas barbichas, que a gente é um estereotipo chinês. De É. por que esses velhinhos estão fazendo aqui? Não, esses velhinhos estão aqui nas fábricas porque estão passando os conhecimentos e a sabedoria deles para os novos operários que estão chegando. Então, eles aproveitavam os aposentados, os velhinhos, para voltar aos seus ofícios de origem para ajudar as pessoas que estavam chegando. Incrível. A China é um país incrível, incrível, completamente fora de qualquer padrão e não é um país comunista, sabe? É um país governado pelo Partido Comunista, mas é um capitalismo, é um comunismo de mercado. É um capitalismo de Estado, exatamente. O Estado É, é um Estado que administra o capitalismo na China, uma coisa interessantíssima. E uma coisa que eu estive na China também, né? Muito tempo depois de você, eu estive na China e em 2012 disputando, veja bem, um campeonato mundial de triatlo, que consiste em natação, ciclismo e corrida. Aliás, a minha mulher foi campeã mundial na faixa etária dela. Eu
me, tive mais um episódio em que desorientei no percurso e acabei desclassificado. Mas Foi isso parar em Formosa, né? anos depois eu me dei bem em outros campeonatos mundiais de triatlo. Mas eu achei muito interessante, Novaes, quando você disse que você, naquela época, era assessorado na China por intérpretes que falavam um português perfeito. Quer dizer, como eles se preparavam para conhecer e ter relações com o resto do mundo, né? Incrível, incrível. Tinha eu tinha dois intérpretes. Um deles falava português de Portugal. E ela, a Liu, era uma intérprete que tinha 1,5 metro de altura e que ficou comigo o tempo todo e que falava joia o tempo todo, que na época era uma Era gíria que gíria. se usava muito no Brasil. Não sei A para gente cá, estava para a lá, par né? da gíria, né? É verdade. E aí nós saímos, eu passei 25 dias, né, na China naquela época, e É, nós saímos de Pequim e fomos até Cantão de trem, quando é. então atravessamos ali para Hong Kong, e a primeira coisa que nós vimos foi uma placa escrita assim: Beware with pickpockets. Exatamente, com os Eu digo, tradutores, né? pronto, nós estamos em outro mundo. É, é, Cuidado com os punguistas, é. estamos em outro mundo. É, Mas ali e essa chinesa, então, falava o português do Brasil. do Brasil, do Brasil. E aí nós viajávamos de trem, ficávamos às vezes na mesma cabine conversando, e eu mostrei para elas, eu tinha lá umas seleções do Reader Digest, e mostrei para ela o mapa do Brasil, que ela não conhecia. Aí ela olhou o mapa do Brasil e disse: Poxa, tão grande quanto a China. É, Eu acho que nós temos muita coisa em comum. quase tão grande quanto a China, né? E você vê o seguinte, você disse que o outro intérprete falava o português de Portugal, provavelmente ele aprendeu em Cantão e Macau, que eram É, também colônias portuguesas, quer dizer, a presença Macau. É, portuguesa foi é, imensa ali, é. dessa parte do mundo. Macau até hoje tem É, ruas com nome de portugueses. As é uma, placas das ruas de Macau estão. é, ou eu muito me engano, Novaes, ou o português ainda é aceito ou considerado um idioma oficial em Macau, embora a maioria da população não fale. Mas eu acho que em documentos e outras coisas oficiais existe ainda a língua portuguesa, está com a sua presença marcante ainda naquela parte do mundo. Como eu falava, né? A ilha Pescadores, Formosa, nome dado pelos portugueses. E isso me leva a dizer o seguinte, Novaes, foi uma coisa que era inevitável, praticamente, que cedo ou tarde os Estados Unidos reconhecessem a China de Mao Tse-tung, Zhou Enlai, a China continental, e o Brasil seguisse atrás, porque era impossível você. Uma coisa que ainda hoje a gente vê muito na imprensa americana, volta e meia eles vêm com essa história de a China está querendo se expandir, está querendo tomar Taiwan. A China tomar Taiwan é uma coisa mais do que lógica, basta olhar o mapa para você ver que Taiwan é parte da China. Você Claro, tentar dizer claro. que Taiwan, que a China quer tomar Taiwan, a China estaria apenas retomando o que já era chinês. Porque Taiwan Claro. é apenas o lugar para onde as tropas derrotadas do Chiang Kai-shek foram. Mas Isso. era a China. Taiwan Era. era a China, foi a parte da China para onde as tropas derrotadas do Chiang Kai-shek foram. Mas Taiwan, evidentemente, é chinês. Como a a Ilha dos Pescadores é chinesa. Então, essa história de que a China está querendo se expandir. Você já pensou, não vai, se a China um dia tivesse uma ilha aqui na costa da Califórnia, como são as Ilhas Catalinas, o que, que os americanos fariam? Não iam admitir jamais que a China tivesse uma ilha dela aqui nas costas da Califórnia, como as Ilhas Catalinas. Os americanos não iam aceitar isso. Entretanto, eles querem que a China aceite à força a presença americana em Taiwan, antiga Formosa. Você já Pois pensou? é, por que que os Estados Unidos não aceitam Cuba ali a 120 quilômetros de Não, Miami? por que que os Estados Unidos não aceitariam jamais que a Rússia tivesse um acordo com o México, tá entendendo? Como a Ucrânia quer ser parte da OTAN, ou como a Polônia hoje já é parte da OTAN, como a Hungria hoje já é parte, como a antiga Tchecoslováquia hoje já é parte da OTAN.
que foi se expandindo, expandindo, expandindo sempre em relação à Rússia. Já pensou se a Rússia se expandisse e tivesse um acordo com o México para ter uma presença ali na fronteira no Rio Grande? Os Estados Unidos não iam admitir isso jamais. É verdade, é verdade. Mas eu estava querendo mudar de assunto. Eu Diga, estava querendo falar de alguma coisa que não é, inclusive, motivo de manchetes aqui no Brasil, que diga. é o estado deplorável da educação nesse país. A gente sabe que só a educação salva, pelo menos um país. É, E, recentemente, vieram duas notícias assustadoras. De 2 em 2 anos, o Ministério da Educação faz um levantamento que se chama IDEB, que é a unidade, que é um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que certo. faz um levantamento da educação fundamental e do ensino médio. O Rio de Janeiro, nesse levantamento, ele está em penúltimo lugar dos 27 estados da federação. Ele só está na frente do Rio Grande do Norte. Que E, coisa. e, e entre as 20 maiores escolas de ensino médio do país, o Rio de Janeiro não tem nenhuma. 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 Agora, isso pode fazer com que você pense que o resto do país vai muito bem e que o Rio de Janeiro só vai mal. É, Todo o país vai mal, todo. Dos claro. 27, o IDEB sempre, esse índice, ele sempre estabelece umas metas para essas escolas de ensino médio e fundamental. E apenas 3 países, 3 estados dos 27, das 27 unidades da federação, só 3 estados conseguiram alcançar, com muita dificuldade, esse índice estabelecido pelo IDEB. Pernambuco, Piauí e Goiás. Que coisa. É um desastre essa educação, e isso envolve escolas públicas e privadas. Não é só a escola pública, não. Mas aqui no Rio de Janeiro, as escolas estaduais estão num estado de absoluta miserabilidade intelectual, cultural e pedagógica. E econômica, acredito. Soma-se a isso, É, soma-se a isso o Estado da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não tem dinheiro para pagar luz nem para pagar água. Deve mais de 20 milhões à antiga SEDAI, que hoje foi privatizada, chama-se Águas do Rio, e deve mais de 30 milhões para a Light. E ficam fazendo acordo desde março, que eles não conseguem pagar sequer a conta de luz e de gás. Há uma enorme quantidade de reformas a serem feitas. Outro dia, inclusive, a televisão mostrou aquelas cenas que você vê, o teto ruindo, abrindo do lado, infiltração, o diabo a quatro. E isso é só para mostrar a você como é que a educação nesse país anda. A UFJ, eu anotei aqui, ah, ah, não, onde é que está? Não, eu acho que foi o que eu falei, foi exatamente isso. É a situação do ensino universitário, no Rio de Janeiro, pelo menos, e a situação do ensino médio e fundamental aqui no Brasil. Então, isso não tem merecido grandes manchetes, mas tem saído nos jornais algumas críticas com relação à questão da educação no Brasil. Não se educa o Brasil, e aí o que acontece é o seguinte: o que acontece é que o Centrão, os políticos do Congresso, que é tudo gente do Centrão, gente que não tem nenhuma identidade ideológica, seja de direita ou de esquerda, eles são aproveitadores e oportunistas. é, certo. Então, agora o Dino, aquele gordinho do Supremo que o Lula nomeou, ele cancelou, ele limitou, ele acabou com a ministra Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas impositivas, que é um tal de orçamento secreto que toma o dinheiro do executivo para eles e eles distribuem sem dar satisfação ao povo e a ninguém. Então, os deputados vão lá, pegam o dinheiro e ninguém sabe para onde é que vai esse dinheiro. O Dino cancelou esse carnaval
E agora o Congresso está chiando porque está querendo restabelecer. Como se não bastasse, eles aprovarem uma anistia da PEC, da PEC da anistia para cancelar as multas dos partidos políticos que não cumpriram com as obrigações eleitorais de botar 30% dos seus candidatos entre mulheres, pretos e pardos. Você está me dando notícias catastróficas do Brasil. Catastróficas, catastróficas. E já que você falou em escolas, isso me lembrou de uma coisa. As pessoas perguntam por que os Estados Unidos sempre vão tão bem em Jogos Olímpicos. Por um motivo muito simples, porque eles têm as escolas, as faculdades e as universidades que formam todo o esporte, é a base de todo o esporte nos Estados Unidos, vem das escolas, das universidades e das faculdades. Inclusive, você tem grandes atletas de outros países que vão parar lá por causa disso, como esse Marchand, grande nadador francês. Onde é que está o Marchand? Está numa faculdade dos Estados Unidos. Onde é que joga o Embaiana? Joga num time dos Estados Unidos. Aí é um time profissional, mas também o basquete universitário americano também é fantástico. Quer dizer, é daí que vem a base, porque os Estados Unidos sempre vão para as Olimpíadas e ganham uma quantidade impressionante de medalhas. É porque eles têm... Eu conheço isso por causa dos meus netos, que foram educados aqui nos Estados Unidos, e o Novaes foram educados em escola pública. Os meus netos, todos eles estudaram em escola pública. Nenhum deles foi para a escola particular. Agora, você vai ver o que é uma escola pública aqui nos Estados Unidos, Novaes. Tem piscinas, tem pistas de atletismo, quadras de futebol, quadras de basquete. É uma coisa impressionante. E eles formam essa garotada toda. Vem aí a Simone Biles e o Diabo 4, Simone Biles e o Diabo 4, e a Childs e todas as outras, e os jogadores todos de salto ornamentais e de track and field, atletismo, vem todos daí. Você vai assistir competições escolares. A minha mulher está dizendo aqui que ginástica é uma história diferente, então eu retiro aí o que eu falei da Simone Biles. Simone Biles. Você vai assistir competições escolares de atletismo ou de natação, você fica boquiaberto. No Brasil não tem nada disso. Depende de clubes que, ou sei lá, não dão muita bola para os chamados esportes amadores. Você pode falar sobre isso, você era atleta do Botafogo. E como é que esse país, o Brasil, pretende um dia ir para uma Olimpíada e conseguir chegar perto dos Estados Unidos ou da China, que tem também um investimento fabuloso em esportes? Eu fico pensando o seguinte, quer dizer, o Brasil foi o 20º colocado na classificação geral das medalhas. Se nós fizéssemos um ranking a partir da relação de habitante com medalha, eu acho que o Brasil ia para 100º lugar. Você sabe qual é o país que ficaria em primeiro lugar? Austrália. Austrália tem uma população mínima muito menor que a do Brasil, e, entretanto, tem um número imenso de medalhas. Como no passado ficaria Cuba, se os Estados Unidos não tivessem acabado com a raça dos cubanos, porra. Mas é a Austrália. Eu me lembro bem do Alberto Juan Torena. Grande corredor cubano da Olimpíada de 1980. É um caballo, chamavam ele, era o apelido, o cavalo. Era o apelido. Não, e os cubanos ainda têm, hoje em dia, tem aquele lutador eu não sei se é greco-romano, do que é, que ele já ganhou 5 medalhas de ouro em 5 diferentes Olimpíadas. Eu nem sei o nome dele, mas o cara é um herói. É um caso único no mundo. É um preto de 3 metros de altura e que já está disputando a 5ª Olimpíada e ganhou todas as 5. Eu não sei exatamente o que ele luta, mas eu sei que ele luta alguma coisa que lhe rende medalhas. Novaes, já que nós estamos em esporte, eu quero dizer o seguinte: um amigo comum nosso, o Norberto Freund, outro dia me fez uma observação. Ele disse que você está sendo injusto com o seu time, o Botafogo, porque o Botafogo vem muito bem, inclusive, pelo que eu soube, acaba de derrotar o Palmeiras por 3-1. 2-1. Ganhou de qualquer maneira. Então você pode podia ser 3. ser generoso com o Botafogo.
Podia ser 3 ou 4, mas eu É, não sou um cara generoso, né, Zé Inácio? Eu me certo. lembro quando fui secretário de Cultura do Marcelo Alencar. O Marcelo Alencar era uma figura extraordinária, porra. Foi prefeito do Rio de Janeiro, depois foi governador, e eu fui secretário de Cultura, Lazer e Esporte dele quando ele foi prefeito. E nós fazíamos reuniões de secretariado, e tudo que ele falava eu caía de pau em cima. E ele dizia assim: eu nunca vi um cara tão crítico como esse Novaes, pô. Ele ficava puto da vida, porque eu, ao invés de fazer, sabe, de massagear o ego do governador, do prefeito, eu criticava. Eu critico o Botafogo porque eu acho que o Botafogo precisa sempre melhorar. Se ficar jogando confete, a gente fica achando que está tudo certo, que está tudo bem e que é assim que tem que ser, e não é. A gente tem o exemplo do ano passado. Ficou 13 pontos na frente na virada do turno e ainda perdeu o campeonato. Chegou em quinto lugar. Não, não, não. Tem que cair de pau para ver se melhora cada vez mais. Então tá certo. Vamos continuar no terreno esportivo. Você sabe que os Estados Unidos, eu já falei sobre isso, eu vou repisar. Nos próximos meses e anos, os grandes acontecimentos de esporte vão acontecer aqui nos Isso. Estados Unidos. No ano que vem, nós vamos. Já aconteceu aqui com a Copa América esse ano, que, aliás, cá entre nós, foi uma bagunça, mas Foi. aconteceu. Verdade. No ano que vem vai acontecer o Campeonato Mundial de Clubes. Depois disso, vem a Copa do Mundo de futebol. E depois disso, logo depois, vamos ter os próximos Jogos Olímpicos. A próxima Olimpíada vai ser em Los Angeles, aliás, Los Angeles. repetindo o que aconteceu em 1984 e 1980, e 1932. Eu estive na Olimpíada de Los Angeles em 1984, mas não tenho idade, confesso, para ter estado na Olimpíada de 1932. Essa eu não estive. Mas Mas, eu encontrei um cara que disse que achou que viu você lá, porra. não, não engano, engano. Má língua, não, é calúnia. Mas os Estados Unidos acabam de contratar o argentino Maurício Pochettino para ser o seu novo técnico da seleção americana. E, Novaes, isso me lembra mais uma vez o seguinte: como é que os técnicos brasileiros estão em baixa, né? Você não tem técnico brasileiro em nenhum time importante do mundo. Entretanto, argentinos, uruguaios e portugueses e italianos estão aí. Você não tem técnico brasileiro nem nos times brasileiros, porra. Com É, exceção do Tite, sei é, lá, os outros não vingam. E por é. isso tem tanto português aqui, tem tanto uruguaio, tem tanto argentino. Agora, eu queria saber de você o seguinte: recomeçou aí a temporada de futebol na Europa, Aliás, né? aliás, Portugal, hoje França, eu estava vendo aqui Manchester, Manchester United e Fulham, se não me engano, Fulham, jogando exatamente. aqui na televisão americana. Estava 0-0, não sei quanto está agora no momento. Pois é, e eu queria saber se você tem alguma informação a respeito do Liverpool, porque o Glock saiu, né, depois de 9 anos. Imagina se algum técnico aqui no Brasil dura 9 anos. O, Não, o eles contrataram um outro técnico, contrataram um holandês, um holandês. um tal Eles contratam de, o deixa eu ver holandês, aqui, Arne Slot. só não, Arne Slot. só não contratam brasileiro. Mas Mas, você tem alguma agora uma coisa. referência? Hein? Você tem alguma referência, algum conhecimento de quem é Sobre, esse cara? sobre esse cidadão, não. Confesso que não tenho. Tá. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que ele faz. Agora, uma coisa interessante, Novaes, eu volta e meia vejo críticas aí na imprensa brasileira quanto ao VAR, né? Acho que no Brasil falam VAR, né? O Vá, VAR. vá, vá, vá. E parece que a Noruega vai suspender o VAR. Parece, não é certo ainda. Seria uma coisa interessante, né? Saber o que que vai, qual vai ser a repercussão disso, porque o VAR, que foi feito para resolver os problemas do futebol, tem causado tantas polêmicas que talvez seja a hora de realmente fazer uma pausa e pensar sobre isso. Não, o VAR tem apitado os jogos, né? O jogo do Botafogo com o Bahia teve a expulsão de um jogador do Botafogo, que foi um absurdo. Ele pulou na cabeça, bateu com a mão no rosto. O futebol é um jogo de contato, pô. Ele bateu com a mão quando pulou na cabeça, abriu os braços e bateu com a mão na cara de um jogador do Bahia. O juiz estava a 2 metros de distância e não disse nada. O jogo prosseguiu, de repente parou tudo porque o VAR chamou o juiz para dar uma olhada, para ver se não era pênalti
ou se não era um caso de agressão para expulsar o jogador do Botafogo. Aí parou tudo, o juiz foi lá ver o VAR, e o VAR parece que sugeriu ao juiz que era caso de expulsão e expulsou o jogador do Botafogo de campo. Quer dizer, quem apitou o jogo foi o VAR, não foi o juiz. Muito bem. Com esse protesto violento do Novaes contra o VAR, ficamos por aqui. Voltaremos na próxima sexta-feira, Novaes. Valeu, querido. Sexta-feira estamos aí. Combinado. Um abraço. Outro. Boa Tchau. semana. Bom fim de semana. Igualmente.